Gloriosa paz do Senhor. Amém. Estamos na noite de quinta-feira, culto de cura e libertação, culto ao qual a presença do Senhor é manifesta, ao qual a graça do Senhor é manifesta, ao qual o perdão do Senhor é manifesto, a qual a presença poderosa do Senhor entra e onde o Senhor está, algo especial acontece. Nós confiamos que é por fé que estamos aqui, fé no invisível, no Deus do invisível, fé naquele que nos amou, fé naquele que cuida em nós, fé naquele que nos prometeu salvação, fé naquele que prometeu nos levar com Ele através do arrebatamento. Nós confiamos que o Senhor é poderoso e Ele não nos frustra, não nos decepciona, não nos abandona. Amém? Amém. Há um tempo para todas as coisas. Há uma. Glorificamos a Deus, porque o Senhor não perde o comando nem o controle para todas as coisas em nossa vida. Amém? Deus me deu uma palavra e eu quero meditar com a igreja. Está no livro de Lucas, ou doutor Lucas, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, terceiro livro do Novo Testamento, capítulo 13, versículo 10 em diante. Lucas, capítulo 13, versículo 10 em diante. Aos que nos acompanham através do YouTube, do Facebook, em nome de Jesus, pega o exemplar bíblico, acompanhe a leitura. Se esforce um pouquinho agora. Deus tem algo para o teu coração nessa noite, em nome de Jesus, amém? Amém. O tema da leitura: a cura da mulher curvada. A cura da mulher curvada, em nome de Jesus, amém? Amém. Diz a palavra do Senhor. Vamos se colocar em pé, por respeito e reverência à palavra do Senhor. Aleluia. E diz assim, versículo 10: E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si, e disse-lhe: Mulher, está livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, nestes, pois, vinde para seres curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse-lhe: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura a cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E disse ele isto, e todos os seus adversários ficaram envergonhados. E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Amém? Amém. Louvado seja Deus, podemos assentar. Irmãos, nós sabemos que o ministério de Jesus, os 3 anos e meio de ministério de Jesus, foi composto de grandes sermões, foi composto de grandes ensinamentos, foi composto de grandes palestras, de grandes ensinamentos, de grandes lições, mas também foi composto de muitos milagres, foi composto também do sobrenatural, foi composto de cura, foi composto de libertações, foi composto de transformação de vida. Nós sabemos que o nosso Jesus é o mesmo Jesus que andou sobre a terra, que o nosso Jesus é o mesmo de 2000 anos atrás, continua operando os mesmos milagres e dando os mesmos sermões, os mesmos ensinamentos, os mesmos valores da palavra de Deus. Nós sabemos que pela fé confiamos que a representação de Cristo hoje é o Espírito Santo, que mora em nosso coração, porque somos templo, casa, igreja do Senhor. Sabemos que o Espírito Santo é o nosso maior e único intercessor. Sabemos que Ele roga por todos os detalhes das nossas vidas. E nós sabemos que em todas as nossas aflições, em todas as nossas pelejas, nós temos a quem recorrer em oração. Sabemos que é o Espírito Santo que leva com gemidos inexprimíveis os nossos clamores e as nossas súplicas ao Deus Pai. Cristo Jesus tinha um ministério a se cumprir. Ele tinha uma ordem dada pelo próprio Pai, e por amor ele aceita essa obra, por amor ele aceita esse ministério, para que ele possa mostrar o quão grande
que é o prazer do homem se unir novamente ao Pai através do perdão pela morte na cruz do Calvário. Sabemos o enredo do ministério de Jesus, mas nós sabemos também que se fosse contar ou detalhar todos os milagres e todos os feitos, não haveria livro capaz de armazenar e ser escrito do tanto que Cristo fez em 3 anos e meio. Aleluia. Amor resume-se em compaixão, resume-se em amar o próximo de uma forma sobre-humana. Você sabe qual é o poder do amor? O poder do amor é você sentir empatia pela pessoa a ponto de se pôr no lugar dela, a ponto de você olhar a necessidade e não se conter, eu tenho que ajudar, e não se conter, eu não posso me calar, e não se conter, eu de alguma forma vou mudar a vida dessa pessoa. Aleluia. Jesus, ele estava no decorrer do seu ministério, num sábado pela manhã, pregando ou anunciando a mensagem numa das sinagogas. Entenda, as sinagogas da época eram como as igrejas de hoje, só que os templos eram referência às igrejas, as sinagogas eram referente às reuniões em casa que fazemos, ou os cultos no lar que fazemos. Mas na sinagoga tinha um respeito, uma hierarquia. Mulheres nunca subiriam, nunca chegariam à frente, as mulheres sempre ficavam no fundo. As mulheres não tinham essa honra, as mulheres não poderiam falar em público, as mulheres não poderiam ficar de bate-papo e ter oportunidades. Diferente era naquela época, havia um respeito, uma liturgia, uma coisa que realmente era respeitada pela religião e pela lei na época. Mas a Bíblia fala que Jesus, na igreja, quando Jesus está na igreja acontece alguma coisa ou não acontece? Aleluia! Jesus estava lá, sábado de manhã. Jesus estava com o propósito de levar a palavra. Nós estamos aqui com o propósito de ouvir a palavra. Coisa boa é o homem ouvir a palavra de Deus. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, nos lembra que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Talvez seja esse o propósito daquela mulher, que foi naquele sábado de manhã para ouvir a palavra de Deus, para acrescentar e alimentar a fé dela, para que ela possa viver e entender que pela fé tudo é possível. Mas como nós imaginamos a fé de uma mulher que o próprio Jesus disse que era filha de Abraão? Quem era Abraão? Pai da fé, referência na fé, era exemplo na fé. E o próprio Cristo diz, essa mulher era filha de Abraão. Como nós podemos entender que uma mulher que passa uma dificuldade, uma luta, uma prova tão intensa, tem noção do que é você estar possesso com um demônio por 18 anos? Meu Deus! Às vezes nós pensamos ou analisamos que a nossa prova, a nossa luta, a nossa decorrência diária é a mais difícil do mundo. É ou não é? Parece que a grama do vizinho não é mais verdinha. Nós olhamos para nós e falamos assim, não é possível, é só eu que sofro desse jeito, é só eu que passo por essa peleja, é só eu que luto dessa forma, é só eu que choro desse jeito, parece que tudo está fechado ao meu redor, parece que eu não consigo solução para os meus problemas, e Cristo do lado, analisando, entendendo, te acompanhando e analisando aonde está a sua fé. Aleluia! Porque as provações que passamos não são outras a não ser permissivas por Deus para reconhecer e saber aonde está a sua fé. Aquela mulher tinha um espírito maligno, e olha só o que Jesus diz, que o espírito maligno não era outro senão o próprio Satanás. Meu Deus! Tem noção do quão complicado é o contexto espiritual disso? Tem noção de quão difícil era a vida daquela mulher? Para você ter uma noção, no mundo espiritual, quem estuda demonologia vai entender com mais clareza, mas eu quero fazer uma breve simbologia para você entender a hierarquia no mundo demoníaco. Se você pensa que Satanás e os demônios trabalham aleatoriamente, sem ordem, de uma bagunça extrema, cada um por si, fazendo o que quer, o que dá na telha, está errado. Existe uma hierarquia e um respeito no mundo espiritual, principalmente do que nós não entendemos. No mundo espiritual, na linha do estudo da demonologia, existe uma hierarquia, que essa hierarquia é classificada lá em Efésios capítulo 6, versículo 12. Que a nossa luta não é contra a carne, mas é contra principados, potestades, príncipes das trevas e hostes do mal. Entenda que existe uma classificação do maior para o menor.
Para você ter uma noção, os principados classificam-se em demônios que lideram continentes. Lembra da expressão lá em Reis, quando falava, em 1 Reis, quando falava que Acabe e Jezabel cultuavam, prestavam culto a Baal? Lembra da entidade? Lembra da idolatria, essa entidade? A representatividade da palavra Baal resume-se em Deus Ebu, Astarote, Asmodeu, Leviatã. São 4 demônios classificados como principados ou líderes, cabeças, à frente de milícias malignas e legiões demoníacas. Esses demônios são liderados por Lúcifer. Eles se resumem em 5 principados. E cada um desses principados rege no mundo espiritual cada continente dos 5 que existem no nosso planeta. Meu Deus. Entenda que ela estava sendo possuída, dominada pelo próprio Satanás. Não era uma ação inferior como pensamos. A vida daquela mulher era destrutiva. Meu Deus. A vida daquela mulher era dominada. A vida daquela mulher era realmente uma ruína. Às vezes nós olhamos e falamos assim: não é possível. Ela tinha um problema na coluna, talvez uma escoliose severa, mas na verdade não era uma escoliose. Na verdade aquela mulher não tinha problema com os ombros ou na postura. A Bíblia fala que ela estava encurvada. Eu vi uma certa ocasião um homem, um senhor de idade, com uma deficiência compatível. Meu coração se arruinou. Meu coração se destruiu, João Paulo. Eu levava o meu filho pequenininho para a escola, lá na Avenida Rude, lá na Barra Funda. 7h30 da manhã, ele entrava, 7 horas da manhã ele entrava na escola. Por volta de umas 7h30 da manhã eu estou voltando. Paro no cruzamento da Cruzeiro do Sul, ali em Santana. De moto, logo cedo, frio. E um monte de sacos pretos de lixo na esquina. De repente eu vejo um daqueles sacos se movimentando. O saco de lixo está se movimentando. E aí tomba um dos sacos de lixo. Dentro daquele lixo tinha um senhor, barba branca, deficiente de tudo, mal conseguiria conversar, comendo alguns farelos, algumas migalhas no meio daquele lixo. O odor, o cheiro, a situação que estava aquele senhor cortou meu coração. Eu parei a moto, me estacionei na esquina, na frente de uma floricultura, lembro como hoje, e fui lá e não aguentei. Comecei a conversar com aquele senhor, ele não conseguia ficar em pé. Ele tentou, e aí eu entendi o que ele estava sofrendo. Ele estava realmente encurvado. Aquele homem não tinha condições de erguer a cabeça. Ele não tinha condições de se endireitar. A visão e toda a história da vida, do que focava antes a sua face era o chão. Talvez não tinha mais sonhos nem perspectivas. Talvez não tinha nenhum projeto, nenhum tipo de determinação e foco para a mudança de vida. Estava esperando a morte. Eu olhei aquele homem, meu coração cortou. Eu sem condições, passando uma aprovação com Deus. Tirei ele de lá, sentei do lado dele, começamos a conversar. Ele mal falava. Eu atravessei para o outro lado numa lanchonete, comprei o que comer, o que beber, enfiei a mão no bolso, tudo que eu tinha de dinheiro eu pus na mão dele. Ele começou a chorar e agradeceu. As palavras mal saíam. E eu fico imaginando o sofrimento nos nossos dias atuais, com toda a modernidade, com toda a população, com tanta gente ao redor, e aquele homem se sentindo só. Eu fico imaginando o sofrimento daquela mulher, que já não tinha os direitos compatíveis aos homens dos dias atuais. Papai. Como era o sofrimento daquela mulher? Como era o dia a dia, a rotina, as dores daquela mulher? Como era o perfil de humilhação, como era o nível de provação daquela mulher? Mas mesmo nós entendendo que as provações e a situação daquela mulher era extremamente dura, ela estava sábado de manhã na igreja. Ela estava procurando ouvir a palavra do Senhor. Ela estava procurando alimentar-se da palavra para continuar mantendo a sua fé.
Ela sabia no íntimo do coração dela que o que ela precisava era do poder da palavra. Que o que ela precisava era do poder de Deus sobre a palavra. E aí eu fico analisando em nosso contexto diário. Quantas vezes nós se esforçamos para estar na presença do Senhor e receber a palavra do Senhor? Cadê aquela força do primeiro amor que tínhamos em não perder um culto? Se o culto começasse 7h30, 7 horas estávamos lá. Se tivesse um compromisso, não perdíamos o compromisso, não perdíamos a oportunidade de falar para pessoas de fora o quanto Jesus ama, o quanto Jesus tem poder de libertar, o quanto Jesus quer transformar a vida, o quanto Jesus quer alcançar a mente e o coração. Eu fico imaginando que parece que os crentes há 40, 50 anos atrás eram diferentes dos hoje. Hoje parece que a fé morreu, se esfriou. Como diz a Bíblia, está se apostatando-se da fé a humanidade, abrindo mão do que crê, abrindo mão do Deus vivo, abrindo mão da fé em Cristo, através da salvação, através da morte, através do sofrimento de Jesus na cruz. Parece que ninguém mais dá crédito. Eu fico imaginando que aquela mulher tinha tudo para viver uma vida depressão. Naquela época talvez não se falasse depressão. Naquela época talvez não se falasse ansiedade. Talvez naquela época não tinha consulta com psiquiatras, com psicólogos. Talvez naquela época não tomaria remédios de tarja preta. Eu fico imaginando que não tinha suporte para aquela mulher. Ela sofria tudo o que sofria, mas uma coisa ela não tinha: o desejo e o prazer pela palavra, pela igreja, pela presença de Deus. Aí nós olhamos para si e vemos o quanto somos ingratos. Olhamos para si e vemos quantas vezes trocamos Deus por uma pedrinha qualquer, uma lutinha qualquer, uma peleja qualquer, uma dificuldade qualquer, um insulto qualquer, um sentimento qualquer. Quantas pessoas estão trocando, quantas pessoas estão sendo manuseadas, quantas pessoas estão perdendo o caminho porque se sentiram ofendidas por besteira. Já tentou se colocar no papel daquela mulher? Você acha que aquela mulher tinha Deus? Você acha que aquela mulher era querida? Você acha que quando ela entrava na igreja, todo mundo ali abraçava ela? Oh, que prazer, a paz do Senhor, você está bem? Tinha isso? Quando aquela mulher ela entra na igreja e Jesus está anunciando a palavra, mesmo lá no fundo, entenda, ela não abriu a boca para pedir oração. Ela não abriu o coração se lastimando das suas provações. Ela não ficou se desabafando. Ela não ficou se expressando para todo mundo. Mas entenda, o olhar de Jesus estava sobre ela. Deus acompanha as suas provações, acompanha as suas dores, acompanha as suas dificuldades, acompanha o teu deserto. Mas o que Ele quer é saber aonde está a sua fé. Às vezes nós temos fé sim, no dinheiro que vai receber no fim do mês. Às vezes nós temos fé sim, no registro da carteira profissional, na boa ocupação na empresa, nos bens e na formação que temos, na família estruturada, na herança que vai receber. Quantas pessoas estão vivendo uma vida baseando-se somente no material e esquecendo que um dia tudo o que fazemos está sendo anotado? Às vezes esquecemos o que está lá em Malaquias capítulo 3, quando fala que as nossas obras, os nossos feitos, as nossas ações estão sendo anotadas no memorial de Deus pelo anjo. Eita, papai! E nós queremos às vezes dar de vítima, queremos justificar as nossas falhas e erros. Aquela mulher não se justificou para ninguém. Ela não desabafou para ninguém. Ela não pediu oração para ninguém. Mas ela estava sendo vista por Deus. Às vezes Deus está te vendo, mas está esperando só uma atitude de fé para mudar a sua vida. Lembra da história de Atos 2? Da descida do Espírito Santo. 500 crentes se reúnem num lar. 500 crentes se reúnem em um local e começam a buscar e começam a clamar, mas dos 500, menos de 120 permaneceram. Eita Jesus! Houve um mover, um vento veemente encheu o ambiente. E todos começaram a falar línguas estranhas, os 500.
Não. Da mesma forma está acontecendo às vezes conosco. Nós conhecemos, entendemos, sabemos, já caminhamos no caminho, já sabemos quais os valores, a conduta, os preceitos, os mandamentos, as leis, os estatutos, a vontade de Deus, experimentamos da sua graça, já vivemos toda a expectativa e o poder do Senhor em nossas vidas, e nós trocamos tudo isso por uma rotina diária. Mas Deus me entende. Não, Deus conhece a minha vida. Aquela mulher teria justificativa? Talvez aos nossos olhos sim. Mas o que ela queria era além do que nós pensamos, era além do que nós imaginamos. O que ela queria era espiritual. E às vezes nós não estamos nem aí pela presença de Jesus no ambiente. Eita, papai. Jesus olha e chama aquela mulher. Traz ela para frente. A mulher não poderia ir para frente. Ele quebra tabus, quebra protocolos para te alcançar. Às vezes a nossa dificuldade, a nossa prisão, a nossa luta, a nossa aprovação pode ser o que está ocorrendo nos dias atuais. Qual o mal do século? As drogas. Qual o mal do século? A depressão. Qual o mal do século? O suicídio. Nós temos pedidos no caderno de oração de pessoas que estão trancadas há meses num quarto escuro, se retalhando, tentando suicídio. Nós temos relatos constantes, isso é mais constante do que imagina, de pessoas tendo overdose com drogas, de pessoas que estão abandonando família por causa do crack, morando embaixo de ponte. Qual é a nossa aprovação? O copo de cachaça? O convite do amigo para farra na noitada? Tem gente trocando a presença de Jesus por coisas banais. Aquela mulher poderia falar: não vou mais, ninguém me vê há 18 anos. Quer saber de nada não, ninguém olha para mim, sou ignorado onde eu vou. Eu sou ignorado onde eu vou. Ninguém me respeita, ninguém tem carinho para mim, ninguém tem uma palavra de conforto. Todo mundo só sabe me apontar, todo mundo só sabe rir. Eu não tenho mais nenhum tipo de apoio, nenhum tipo de suporte da parte de ninguém. Poderia ou não poderia falar? Você é perfeito aí? Oh, Deus meu. As mãos, os pernas, os braços, sabedoria, inteligência, roupa no corpo, cama quentinha para dormir, come todos os dias 3 vezes. Às vezes nós somos extremamente ingratos porque valorizamos muito mais a aprovação do que aquele que nos pôs para provar, porque é Deus que nos prova. Não pensa que Satanás tem o poder de entrar na sua vida e te fazer boneco, te levando para um lado para o outro, que nem uma marionete, sem uma permissão e sem perante de Deus. A Bíblia nos ensina que aquele que é de Deus, o diabo, o maligno, o nosso inimigo, não tem nem poder de tocar. Aleluia, meu Deus. Obrigado. Jesus olha para aquela mulher com íntima compaixão, chama ela à frente, quebra o protocolo da igreja. A sinagoga, talvez os homens, os religiosos, os conceituados, os doutores da lei, o pastor daquela igreja ficou indignado. Que história é essa? Está pregando, tudo bem, mas trazer lá para uma mulher indigna para frente da igreja, está errado isso. Meu Deus. Ele poderia dar falar, ele sabia que estava possesso daquela mulher era o próprio diabo. Ele poderia ter feito o quê? Eu te repreendo, Satanás, sai dela, não. Ele falou assim: olha, você está livre. Deus. Libertação. Olha aí, Jesus. Sabe o que nos liberta? Aleluia. Amor. Sabe o que nos liberta? Amor. Mas como nós queremos experimentar o amor se nós não vivemos o amor? Como nós exigimos algo de alguém se nós não praticamos o mesmo para as outras pessoas? Jesus olha para aquela mulher e fala: você está livre da tua enfermidade. Aleluia, meu Deus. Mas aquela mulher, no mínimo, ela deve ter se impactado de uma forma tão intensa com o poder da cura, que a Bíblia fala que Jesus, quando impôs as mãos e endireitou ela começou a saltar e glorificar a Deus. Aleluia. Os grandes milagres, os grandes feitos, as grandes obras de
tá bom? Hoje eu vou tirar você da dor da coluna, amanhã eu vou tirar você da dor das pernas, depois de amanhã eu vou aliviar a sua cabeça porque fica para baixo o tempo todo. Aí quem sabe mês que vem eu te permito que você volte um pouquinho e já enxergue o tempo do céu. Eita, papaizinho. A cura, o milagre, a ação, o poder, a glória de Deus é para já. É para que verdadeiramente nós possamos saber que o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Isaac, o mesmo Deus de Jacó, é o mesmo Deus hoje, o mesmo ontem, o mesmo hoje, será o mesmo amanhã. Não há limitação para o poder dele. Qual é a tua provação? Qual é a tua enfermidade? Qual é a tua prisão? Ela estava presa. Já conhece pessoas presas pelos vícios? Presas pela enfermidade? Conheço pessoas que estão na igreja há anos, há décadas, e vivem dependente de remédio. E vivem dependendo de consultas, exames, diagnósticos, respostas do médico. Pode viver o bom e do melhor na fé, mas decide viver o pior, dependendo do que o médico vai falar. Dezenas de cirurgias. Mas sabe qual é o problema? Creia que Jesus pode te curar hoje. Eu acredito, mas amanhã eu vou no médico. Meu Jesus. Não, eu acredito, mas eu não posso fazer o meu medicamento. Meu Pai. Para a honra e para a glória do nome de Jesus. Nós oramos por uma mulher na rua de baixo aqui. Ela tomava 4 tipos de remédio da tarja preta para dormir. 4 tipos de medicamentos só para deitar e dormir. E às vezes não conseguia dormir. Quanto tempo isso, pastor? Anos ela tomava aquele medicamento. Os remédios já vinham com o motoboy direto para entregar na porta todos os meses. Ela não conseguia dormir uma noite sequer se não tomasse os 4 medicamentos. O efeito colateral daqueles medicamentos na vida daquela mulher estava destruindo o físico, destruindo a saúde, destruindo a fisionomia daquela mulher. Ela chegava perto de você assim para conversar, já não saía a voz, gaguejava, tremia o tempo todo. O medicamento estava causando um monte de efeito colateral, um monte de contraindicação. A vida da mulher estava sendo destruída porque não conseguia dormir. Para a glória do Senhor. Este mesmo Deus que curou essa mulher turbada na sinagoga, agiu em nossas vidas por graça e misericórdia. Quem sou eu sem o Jesus? Quem sou eu sem a graça? Quem sou eu sem a presença? Oramos para aquela mulher uma só vez. Ela nunca mais tomou um remédio. Ela pegou o medicamento, jogou na privada, deu descarga e ligou para o médico e falou: doutor, não preciso tomar mais. Vou aí para o senhor fazer novamente os exames. Aleluia. Nunca mais tomou o medicamento. O médico não soube explicar a cura. Desse jeito. Você acha que é impossível a tua aprovação para Deus? Você acha que o Senhor, dentro da sinagoga, não está acompanhando a sua fé? Aleluia. Ele não está olhando o teu exterior. Ele não está olhando como você está vestido. Ele não quer saber a sua formação, a sua cultura, se está com barba, se está sem barba, está de boné ou está sem boné, está de camisa preta ou de jeans, está de social ou de sapato. Ele não quer saber a sua profissão, não quer saber os seus cultos, ele não quer saber o quanto você tem no banco, ele não quer saber o seu cartão de crédito, ele quer saber a sua história, ele não quer saber a sua fé. Somos salvos por acreditar na graça, por intermédio da fé na graça do Senhor. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Essa palavra tem que gerar mudança na nossa vida. Glória a Deus. Essa palavra tem que gerar em nosso coração frutos de salvação. Aleluia, eu creio. Aquela mulher foi endireitada, aquela mulher foi curada, aquela mulher foi correta, aquela mulher glorificava a Deus em alto e bom som, imagino eu, comoveu e moveu a mente e o coração de todos naquele lugar. Coisa linda. Aleluia. Mas a religiosidade continuava batendo. Meu Deus. Já sofreu com religiosidade dentro da igreja? Já sofreu perseguição? Quantas vezes te falaram mal? Te apontaram? Mentiram contra você? É verdade. Mas olhamos em cima de tudo isso e vemos que nós somos bem-aventurados. Estamos no caminho certo. Glória a Deus. Bem-aventurados sois vós, quando mentirem e falsamente falarem contra vós. E aí?
pois de vocês é o reino dos céus. Oh, Jesus. Eu imagino que aquele religioso, que era o pastor que estava à frente da sinagoga, que estava à frente daquela igreja, o prazer e o desejo dele era apontar o dedo na cara de Jesus e falar: quem é você para estar curando aqui? Mas ele olha aquele feito de milagre, a alegria daquela mulher e de todos que estavam na igreja. Aleluia, meu Deus. E em vez de falar para Jesus, fala para a multidão: ó, 6 dias é mister, é aprovado, é aceitável que ocorra milagres. Vocês podem vir nesses 6 dias, mas sábado não. Eu fico pensando, será que aquela mulher, 18 anos, não se encontrou com aquele pastor nenhuma vez? Será que aquela mulher, em 18 anos, nunca ouviu um sermão, uma pregação daquele que estava na frente da sinagoga? Sabe qual é o problema? Que quem não faz quer arrumar apontamento para quem faz. Bem assim. Dessa maneira. Mas a resposta não veio da mulher. A resposta não veio do povo. Porque tem um que te defende, tem um que te protege, tem um que luta as suas batalhas. Obrigado, Jesus. A nossa mente, o nosso coração não consegue entender o quanto o Senhor faz em nosso favor. É verdade. Em Isaías nos lembra que não há um Deus como o nosso Deus. Oh, glória. Nunca o ouvido ouviu, nunca o olho ouviu um Deus como o nosso Deus, que trabalha e batalha e faça tanto em favor daqueles que nele esperam. Esse Deus é maravilhoso. Aleluia. Pai. Jesus responde e fala assim: hipócrita. Olha aí. Sabe o que representa a palavra hipocrisia? Hipocrisia representa como um ator que representa um papel que ele não vive, Meu que ele não é. Deus, olha aí. Expressa uma coisa que não é do feitio dele. Meu Deus. Olha para ele e fala assim: hipócrita. No sábado vocês não levam os seus bois e os seus jumentos, tirando da manjedoura, não levam para beber água? Olha aí. Sabe por que Jesus fez essa simbologia? Boi e jumento, tirando da manjedoura, e fala que ele leva eles para beber água nos sábados, que também era um trabalho que não poderia. Porque manjedoura é um local onde é um local de abrigo para animais. É um local onde é um local seguro para animais. É um local onde há alimento para animais. E quando fala que eles levam para beber água, porque a água é a vida. Eita, Jesus. E aquela mulher estava num local que, espiritualmente falando, era um local seguro. Espiritualmente falando, era um local de alimento. Espiritualmente falando, era um local de abrigo. E a água que Jesus ofereceu, ele não ofereceu. Olha aí. A salvação, a libertação, a vida que Jesus ofereceu, aquele pastor não ofereceu. Eita, Jesus. O príncipe da sinagoga, como é expressado na palavra. Porque tem pessoas que não têm interesse em saber qual é a sua dor. Não tem interesse em saber qual é a sua necessidade. Não tem interesse de acompanhar o seu calvário. Cada um para si, Deus para todos. Eu vou lutar porque a minha salvação é individual. Já ouviu falar disso? Eu preguei uma vez em um ministério grande, luxuoso, rico, igreja particular, com estacionamento, com toda a pompa, ar-condicionado, bancos em couro, telão, nobre, porcelanato, tudo, uma linda igreja. Fui conversar com o pastor no fim do culto e eu falei: pastor, eu prego numa favela, porque lá onde eu moro é considerado favela. Eu prego para dependentes químicos, eu prego para pessoas que estão nos bares, eu prego para pessoas que estão afastadas, com a vida destruída por causa do adultério, da prostituição, da imoralidade, da impureza. Eita, olha isso. Ele olhou para mim e disse: pô, pastor, você me perdoa, mas eu não prego desse tipo de pessoas não. Eita, olha aí, pai. Esse povo não está nem aí com Deus, não está afim de se arrepender não. Não conhece ninguém que foi liberto de droga, não conhece porque o senhor nunca levou a palavra para libertar. Sabe qual é o fim desses religiosos? Quer ver? Vamos ler, fecha a Bíblia, abre aí a Bíblia aí. Lucas mesmo, na sequência, Lucas capítulo 13, no outro ladinho, na sequência, tem um tema a partir do versículo 22, dizendo assim, ó: a porta estreita. Olha o fim do religioso. Nós já estamos encerrando. Olha o fim do religioso, olha só. Louvado seja Deus.
Eu vou ler, diz assim, eu vou ler no versículo 22 decorrente, e eu peço, em nome de Jesus, que os irmãos não percam o foco, em nome de Jesus. Diz assim, ó: percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe o Senhor: são poucos os que se salvam. E ele respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora e a bater na porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença. Onde se come espiritualmente, se bebe espiritualmente? Na igreja. Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens nos ensinado nas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos, que praticais a iniquidade. Sabe o que representa a palavra iniquidade? Iniquidade é o pecado que você pratica, aí você se arrepende, pede perdão. Só que no outro dia você volta e pratica o mesmo pecado, aí você pede perdão de novo, só com uma intensidade um pouco menor. Aí no outro dia você vai e pratica o mesmo pecado, aí você começa a ter vergonha, já fala um perdão: Jesus, perdoa aí. Aí depois volta a praticar o mesmo pecado, aí a vergonha domina, você nem pede mais perdão. O coração pesa, mas não chega nem a pedir perdão em oração. Aí comete novamente o pecado, já nem pede mais perdão, já não está pesando mais o coração. Passa o tempo, a prática daquele pecado faz calcificar a sua fé, o seu coração, e você perde contato com Deus, e aquele pecado se torna iniquidade. A iniquidade tem que ser confessa. Aquele que confessar e abandonar alcança misericórdia. Perdão você pode pedir ao Senhor, que recebe o perdão. A iniquidade tem que haver confissão. Aquele sacerdote, para alcançar a graça e a misericórdia, para não viver o que diz aqui, ó, o versículo 28, ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas do reino de Deus lançados fora, e virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e assentar-se à mesa do rei. E os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros serão os derradeiros. Entenda. Às vezes os que estão muito tempo na igreja se intitulam mais importantes, é, não é? Tem uns 50 anos de crente, acabou de entrar. É verdade. Ô, meu pai. 50 anos de crente, sou diácono, o cara acabou de entrar, está sendo consagrado a pastor. Porque às vezes com 50 anos de crente você nunca viveu e nunca abandonou o pecado oculto e nunca viveu a misericórdia. Jesus Todo-Poderoso. Aquele pastor, aquele príncipe da sinagoga, responsável pela igreja, talvez estava vivendo a prática da iniquidade de não fazer o bem. Como assim, pastor? A Bíblia fala de você pode fazer e não faz, você peca. Olha aí. Dá para fazer uma análise de toda a palavra hoje na sua vida? É forte. Porque a palavra é para crente, não é para o mundo. Aleluia. A palavra é para nossa reflexão. E eu não me ponho superiores a vocês, não. Pelo contrário, essa palavra corta primeiro em minha vida. Eu tenho que fazer a minha autoanálise, porque uma coisa eu vos digo: no dia do juízo, no dia do julgamento, no dia do acerto de contas, que nosso coração possa pesar, não pelos assassinos, não pelos drogados, não pelos ladrões, não pelos dependentes químicos, não pelos alcoólatras, que nosso coração possa pesar pelos pastores, que vão ter que dar satisfação. Satisfação da alma, satisfação das ovelhas, satisfação do corpo de Cristo. Olha aí, Jesus. Os pastores terão um julgamento mais intenso. Oh, Jesus. É por isso que nós temos a responsabilidade de levar essa palavra, porque essa palavra, ela vem com o perfil de te libertar, te livrar do diabo, mudar a sua história de vida, te endireitar na presença de Deus, fazendo o seu olhar subir para os céus, para que a tua mente foque-se no que é celeste e não no que é material, para a mudança do nosso modo vão de viver, como foi lido hoje na leitura oficial. Aleluia. Glória Preço de sangue. Preço de sangue. Oh, meu Deus.
começa a entender se nós verdadeiramente estamos glorificando a Deus com as nossas ações. Porque se a igreja é um local de refúgio, se a igreja é um local de segurança, se a igreja é um local de alimento, e se a igreja é um local de água que dá vida, Aleluia. aonde nós estamos perdendo o nosso tempo? Eita Jesus. Olha aí. Aquela mulher só alcançou o milagre, e o milagre dela só foi glorificado não só por ela, mas por todos daquele lugar, porque Jesus foi prioridade na vida daquela mulher. Aleluia. Ela foi instituída como filha de Abraão. Obrigado, meu Deus. E sabe que o diabo conhece a sua história com Deus. Você sabe que o seu nome, ele é conhecido nos céus, mas também no inferno. Então, em nome de Jesus Cristo, alimente a sua fé hoje por essa palavra. Aleluia. Sabe que a porta continua estreita. Sabe que não mudou o caminho. Às vezes é uma igrejinha simples dessa, é um evangelho simples, é um reino pregado de simplicidade, é um reino pregado com humildade, que nós não entendemos, mas a Bíblia nos ensina que o Senhor usou os pequenos para confundir os grandes. Glória a Deus, aleluia. Não temos suporte, não temos número de membros, não temos filiais, não temos finanças, não temos apoio, mas temos a presença do Todo-Poderoso Jesus Cristo. Glória a Deus. Mas temos a intercessão do Espírito Santo que continua nos limpando, nos lapidando, nos purificando e nos mostrando o caminho dos céus. Obrigado, Jesus. Jesus não quer só curar, quer libertar. Jesus não quer só libertar, quer transformar. Jesus não quer só transformar, quer fazer aliança. Oh, glória. Jesus quer conduzir a sua alma para a eternidade no dia do juízo final. Não há coisa maior, não há milagre maior, não há feito maior. Se você passar a sua vida inteira pagando o preço, a sua vida inteira sofrendo provações da parte de Deus, a sua vida inteira através da oração com lágrimas nos olhos, mas no dia do juízo final vale a pena, entra nos céus com gozo e com alegria, haverá galardão. O problema é que nós não teremos mais compromisso com a igreja, não teremos mais compromisso com as pregações sábado de manhã. Eita. Aquela mulher não precisava estar naquele sábado de manhã lá, Olha aí. mas ela tinha compromisso com Deus. Aleluia, aleluia. Quantas pessoas entraram aqui, aceitaram Jesus com os joelhos no chão, chorando, comovidas, e orei, e eu mesmo falei, rapaz, isso aí vai se firmar, vai ser obreira, vai ser obreiro, vai ser uma mulher de Deus, um homem de Deus, Deus vai usar, vai pregar a palavra, vai ser cantor, vai ser levita, a unção, a glória vai descer. 3 meses depois abandonou e falou assim, pastor, eu sei que a igreja é o caminho certo, mas eu não consigo parar com a maconha. A maconha me relaxa. Oh, Jesus. Entenda que a aprovação é permitida, porque é na aprovação que vê o caráter do homem. Deus não consegue ver o seu caráter com o nosso cheio de dinheiro. Deus não consegue ver o seu caráter nos fins de semana no shopping, nas churrascarias, nas praias. Deus não consegue ver o seu caráter numa roda de amigos, no churrasco. Deus não consegue ver o seu caráter numa festa, num grande evento. Mas Deus consegue ver o seu caráter na doença. Deus consegue ver o seu caráter no desemprego. Deus consegue ver o seu caráter com o teu próximo, o teu filho, tua esposa, a tua esposa, o teu íntimo sofrendo. É verdade. Quando famílias estão se destruindo, quando não há mais recursos, quando o celeiro está vazio, não tem mais um que comer no prato, quando as contas estão acumulando, quando as perseguições são intensas, quando o laudo diagnóstico do médico é contrário. Aí Deus consegue enxergar. E Ele só trabalha quando você decide abrir o coração, quebrantar o coração e clamar socorro a Deus. Aleluia. Mas o prazer do Senhor não é que você tenha pela boa. O prazer do Senhor é que você tenha crédito e dê crédito a essa palavra. Porque essa palavra é a estrutura de fé da nossa vida. É a rocha que precisamos para manter-se em pé. É verdade. Glória a Deus. Que Deus possa acrescentar fé no teu coração. Amém. Obrigado, meu papaizinho. Que não seja só mais um culto. Que não seja só mais um dia de quinta-feira. Aleluia. Que você não saia daqui, vá para sua casa e continue na mesma rotina igualzinho. Mas que essa palavra possa abrir caminho no teu coração, dando espaço para o Espírito Santo voltar a morar no teu coração. Aliança. Aleluia. Noiva tem aliança com o noivo.
aliança com a igreja. E a igreja somos nós. Aleluia, meu Deus. Temos que viver hoje como se amanhã não tivéssemos a oportunidade de viver. Maneira, Pai. Se Deus revela para você, hoje vai ser a sua última janta. Meu Deus. Eita, olha aí. Se Deus revela para você, você não chega no dia 9 de maio. Eita, papai. Se Deus revela para você, vai ser a última vez que você deitar na cama para dormir. É forte. Meu Deus. É pesado. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Está ordenado por Deus, é uma ordem de Deus, uma ordenança de Deus, e todas as ordenanças de Deus se cumprem. É verdade. Está ordenado por Deus o homem morrer uma só vez. Após a morte, segue-se o juízo de Deus. Eita. Após a morte, o cabra vai dar de frente a frente no tribunal, olhando para a cara do Salvador e ele dizendo: não te conheço não. Quem é você? Mas Senhor, eu fui lá na igreja do pastor Assis, eu vi aquela pregação poderosa, eu até dei glória a Deus, cantei também os louvores, você ouviu? Eu não cantei nada. Quem é você que eu não te conheço? Tem aliança? Faz parte do corpo? Eu sou o cabeça do corpo da igreja. Não sinto você como membro. Eita, papaizinho. Você sabe que uma mão cortada do corpo, ela morre, mas o corpo continua vivo. Nós somos membros. Nós somos enxertados na videira verdadeira que é o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Não foi você que escolheu a Cristo. Ele vos escolheu Amém, e Jesus. vos criou para que possam dar frutos e os frutos permaneçam. Aleluia. Glória a Deus. Pode perder o seu tempo para onde você for, mas dentro da casa do Senhor é tempo de salvação. O momento da salvação do reino da vida eterna é agora, não é amanhã. Jesus. Que Deus possa enxertar fé no coração de vocês, que a graça possa envolver a vida de vocês e que o Senhor possa dar vitória em nome de Jesus, amém? Amém. Louvado seja Deus, Oh, Jesus fiel. glorificado e bendito seja o nome santo do Senhor.